profissional que tá ali para fazer só o necessário? Você sabe me dizer? Então essa semana resolvi trazer algo que está rodando nas redes sociais para que a gente consiga debater aí sobre isso. O termo que repercutiu muito é o quiet quitting, que em tradução livre significa desistir tranquilo. Mas na verdade, esse movimento que tem acontecido nas redes sociais, ele vem com a ideia de fazer apenas o necessário no trabalho, sem exceder ali as horas trabalhadas, as atividades executadas. Esse movimento depende as famosas pessoas procedimento padrão, aquelas que fazem o básico e necessário apenas para se manter empregado. Pois é, galera, e por isso ter se repercutido tanto assim nas redes sociais. Eu quis trazer aqui pro canal porque a gente fala sobre produtividade. É claro que produtividade é aquela que não trabalha demais, trabalha com inteligência. Mas como a gente fala sobre esse assunto, eu quero muito saber a opinião de vocês. Então eu já peço, fica comigo até o finalzinho do vídeo e coloca aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre esse assunto, beleza? Mas bora lá analisar isso. Porque se de um lado as empresas sérias, aquelas que buscam realmente desenvolver os profissionais, estão com foco, observando o desenvolvimento dos seus funcionários, com planos ambiciosos de crescimento e sucesso na área de atuação, querendo investir nesses funcionários, querendo investir no pessoal que está enganjado. Por outro lado, a gente tem acompanhado essa tendência, esse movimento, que acha que o engajamento e a motivação estão meio fora de moda, principalmente nessas gerações mais jovens. Mas espera lá, para que a gente consiga aí contextualizar e você consiga definir a sua opinião, vamos voltar um pouquinho e entender como é que isso começou. A gente vai precisar voltar lá, né, no período da pandemia, 2019, 2020, onde a gente precisou se reinventar de uma hora para outra no remoto. E por causa disso, o limite entre a vida pessoal e profissional rompeu. Você não tinha mais aquele período de 8 às 18 eu estou em horário comercial e estou trabalhando, depois eu chego em casa e faço as minhas atividades de casa. Ficou tudo junto e misturado. Você perdeu esse limite de que hora do dia você está trabalhando, de que hora do dia você está descansando, tendo seu momento de lazer com seus amigos, com seus filhos. E também, né, no plano de fundo, tinha uma pandemia mundial acontecendo. E o resultado disso foram o número de casos de transtornos, ansiedade, depressão e crise de burnout. E apesar das vantagens que a gente encontra nesse remoto, a gente precisa admitir que no início, realmente, até as pessoas se adaptarem, foi muito desafiador. Principalmente, galera, porque a gente não optou por esse modelo de trabalho. Nós simplesmente fomos lançados por isso. Então, a galera que não estava nada preparada, foi muito mais assustador. Eu lembro que, por exemplo, eu já tinha um escritório em casa, que era mais do meu marido e depois passou a ser mais meu, que a gente teve que ali adaptar 2 mesas para que a gente conseguisse, né, trabalhar e ele estudar. Mas realmente nesse início, você não tinha essa limitação, essa pausa. Você estava trabalhando o tempo todo. Quem trabalhava com informação, toda hora era uma informação diferente. Eu lembro que eu trabalho em escritório de contabilidade, não sei se todo mundo sabe, mas você acordava, tinha uma MP, dormia, tinha outra MP. Aí acordava de novo, tinha um revogado da MP que voltava para outra MP. Então você estava endoidecido com o número de informações. Esse não era o cenário ideal em que você apresentasse um novo formato de trabalho. E mesmo já estando acostumado a fazer alguns dias remotos, porque no escritório em que eu trabalho, a gente já tinha opções de alguns dias a gente poder ficar remoto. Por exemplo, em dias de chuva no Rio de Janeiro, em que você não conseguia, né, passar com trânsito, tudo alagado e tudo mais. A gente fazia remoto. Se eu tinha alguma consulta médica de manhã, eu podia ficar remoto em casa. Então já era ali um costume nosso. A gente já estava meio que adaptado a isso. E um outro ponto que a gente precisa também levantar aqui é que nem todas as pessoas têm perfil para trabalho remoto. Não é todo mundo que tem perfil para trabalho
trabalhar remoto. Você precisa ser uma pessoa focada, você precisa ser uma pessoa produtiva. Você passa a trabalhar por produção, por aquilo que você entrega, como você entrega e a qualidade do que você entrega. Então, se você se distrai facilmente, se você não consegue entender que nesse momento você está trabalhando, porque, por exemplo, eu estou na minha casa, esse aqui é o meu escritório, gente, esse aqui é o escritório do Destrava, né, que aqui eu trabalho, aqui eu crio o conteúdo dos vídeos, mas passou dessa porta para lá é a minha casa. Então, eu tive que começar a fazer, né, algumas rotinas para que eu pudesse entender isso. E as grandes corporações, elas estão de olho nessa questão do burnout, da depressão, da ansiedade que esse momento da pandemia gerou. Mas as empresas pequenas, talvez por falta de recursos, por falta de informação, não conseguiram abraçar os seus funcionários da mesma maneira. E justamente por isso, o termo ali da demissão silenciosa veio para nos mostrar e lembrar que as relações de trabalho não são como era antes. Tudo mudou. Hoje nós temos um novo normal, nós temos um novo mercado de trabalho. E por isso, a relação entre empresa e empregado não pode ser vista da mesma maneira. Lembra que eu sempre falo que a gente precisa evoluir? Esse é um grande momento em que a gente consegue entender que quem não evolui ou perde um bom profissional, tá? Ou acaba perdendo uma boa empresa, porque não consegue se adaptar ali ao novo normal. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento da demissão silenciosa, ele é preocupante. Porque, imagina, profissionais com carreiras brilhantes, que tem tudo ali para ser um sucesso, destaque na sua profissão, acaba desistindo silenciosamente dela, porque às vezes está cansado, fadigado e isso não foi identificado. E eu entendi que esse é o momento da gente falar de carreira, ter essa conversa de carreira, fazer com que essa conversa de carreira chegue no seu trabalho. Comece a levantar isso com o seu gestor, com o dono da empresa, se é uma micro e pequena empresa, né? Quando você tem um direto maior com o dono, você levar essa questão para ele. Para quem está em grandes empresas, levar para o seu gerente, para o seu gestor, para o líder da sua equipe. Vamos falar sobre carreira. E por isso eu entendo que o resumo dessa história é que nós temos de um lado profissionais que estão desgastados e que não querem ter a mesma relação de trabalho que tinha antigamente. Mas por outro lado, também existem profissionais que estão gritando por desenvolvimento. Isso porque eu entendo que não ir além, não se desafiar, te leva para a zona de conforto. Ok, é confortável, só que nada de interessante acontece lá. A sua vida é a mesma. É aquela roda que só gira e acontece as mesmas coisas. Você tem rotina, você tem mesmice. Nada de eletrizante, nada de emocionante vai acontecer na sua zona de conforto. Você quer ficar na zona de conforto? Ok. Só que pro profissional que procura aquele algo mais, que quer chegar em algum lugar diferente, ele não pode se acostumar com a zona de conforto. E eu entendo, já deixando a minha opinião aqui, que o grande desafio está em você encontrar o equilíbrio. Pois é. Quem me acompanha aqui sabe que a gente sempre fala muito sobre isso. O famoso equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Justamente porque eu entendi há algum tempo atrás que para que a gente cresça na nossa carreira, a gente precisa desenvolver habilidades, estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor, mas sem deixar que as doenças desse século possam dominar a nossa mente. Então a gente precisa sim estar atento aos transtornos, à depressão, à ansiedade, à crise de burnout, porque eu sei que nós sempre temos duas escolhas, pelo menos. A gente pode se manter na zona de conforto, fazer o que for estritamente necessário para se manter empregado e ter uma vida ali mediana, ou a gente pode desenvolver habilidades para blindar o nosso corpo dessas doenças do século, alavancar a nossa carreira e nos levar a lugares extraordinários. E você? Qual a sua opinião sobre esse movimento que está acontecendo aí da demissão silenciosa? Deixa aqui, galera, nos comentários e eu quero muito interagir com vocês sobre isso, hein? E para ficar melhor, essa semana eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Então se você só me segue por aqui, corre, eu vou deixar o meu arroba, corre lá
que eu quero muito debater esse assunto com você. Vamos tratar de carreira, vamos tratar de pessoas e vamos nos desenvolver. Tchau, galera. Eu te espero lá no meu Insta. Tchau, tchau.